Olá, meu nome é Daniel e neste vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre a documentação básica para uma instalação no sistema de detecção e alarme de incêndio. Bom, para começar, quando nós vamos ter a nossa instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio, temos que seguir a NBR 17840 e as ITs do Corpo de Bombeiro, que tem as suas especificações sobre como vai ser o projeto, como é que é a área protegida, como tudo vai ser desenvolvido. Ela tem toda essa parte que norteia a execução do seu projeto e toda a parte de manutenção e de instalação. Então é tudo norteado por essa NBR, tá? Na documentação básica, a gente começa pegando as plantas, então a gente tem que ter todas as plantas do ambiente. Vou ter todas as plantas, a planta de corte, as partes de ter ideia de onde está a saída de emergência, toda essa parte de plantas, eu tenho que ter tudo isso daí para começar a elaborar o meu projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio. Eu vou ter que fazer também, eu vou ter que ter a documentação de o levantamento das características. Que material vai estar, que material combustível eu tenho dentro dessa edificação. Então eu vou ter que ter um estudo para saber a detecção adequada para esse tipo de materiais que eu tenho dentro dessa edificação, né? Quais são os tipos de materiais combustíveis para saber qual tipo de equipamento que eu vou estar colocando, né? Então eu tenho que ter um estudo sobre as características dos materiais combustíveis. Eu tenho também que ter um estudo também sabendo a temperatura do meu ambiente, saber qual é a temperatura normal dele de trabalho, para saber qual tipo de detector eu vou colocar e quais vão ser essas interferências. Com relação à umidade também, né? Então eu vou ter que verificar se eu tenho ambientes muito úmidos, como é que eu vou estar fazendo tudo isso aí, a minha proteção para esses ambientes. E eu vou ter que também prestar atenção se eu não tenho, por exemplo, atmosferas corrosivas, agressivas, que possam exigir do seu equipamento tenha algum nível de proteção maior, por exemplo, que seriam os IPs, né? Que vai estar os índices de proteção, se é área corrosiva, se é área que eu tenho bastante umidade, se são áreas agressivas, se eu vou ter, por exemplo, um nível de poeira muito grande, para eu poder dimensionar se eu vou estar trabalhando com detetor de fumaça, qual tipo de proteção que eu vou estar colocando. Então essa também entra, esses levantamentos tem que entrar na sua documentação. Para fazer todo o seu projeto você tem que ter esses levantamentos, né? Eu tenho que saber, por exemplo, se eu tenho um ambiente onde eu tenho, por exemplo, uma parte de ar condicionado ou ventilação forçada. Eu tenho que saber qual é o número de trocas nesse ambiente para eu poder dimensionar a minha área de proteção do detector, né, em relação a esse nível de trocas de ar. Na temperatura de trabalho, para eu também delimitar a parte do detetor de temperatura que vai estar trabalhando, se eu vou ter que ter detectores de chama, né? Então todas essas partes eu vou ter que estar fazendo esse estudo, né? Então vou pegar a parte do número de troca de ar, verificar também ruídos e visibilidade aí no sistema de evacuação. Se eu vou ter, por exemplo, um nível muito alto de ruído no ambiente, naturalmente, eu vou ter que ter o meu sistema de acionamento de sirene com indicadores visuais que possam diferenciar e que fique fácil para os usuários, para a população que utiliza o ambiente, conseguir entender que aquilo é um sistema de evacuação e sair. Então eu também tenho que ter esse estudo também na minha documentação. A população. Eu tenho que saber qual é a população que eu tenho fixa e flutuante, porque, por exemplo, eu posso ter num shopping um número de pessoas que está variando bastante e são pessoas que às vezes não conhecem um ambiente, né? Então estão entrando agora. Então eu tenho que ter toda a parte do processo de direcionamento para um caso de emergência, para saídas de emergência. Toda essa parte desse processo eu tenho que ter todo esse estudo, né? Nesse caso também com os indicadores visuais, com toda essa cobertura, né? A minha infraestrutura, eu tenho que ter um documento onde eu demonstre com que toda a infraestrutura está sendo feita, foi executada e ela está atendendo todas as normas da NBR 17240, continuidade eletromagnética, toda essa parte, a fiação, se a minha fiação está correta, está atendendo, né? Toda essa parte está atendendo essa norma, né? Eu tenho que também ter a descrição de interligação, porque, por exemplo, no meu sistema de detecção e alarme de incêndio é comum eu colocar ele interligado com outros sistemas, por exemplo, um sistema de controle de acesso. No sistema de controle de acesso, onde eu possa ter as portas com eletroímãs ou com fechaduras eletrônicas, catracas, sistemas de cancelas,
portas de abrir, até mesmo as portas de emergência. Ou, por exemplo, um supervisório que interliga com uma parte de ar-condicionado. Todas essas interligações, eu tenho que ter tudo isso descrito num documento. Então, no meu documento eu tenho que ter toda essa parte de descrição dessas interligações que eu tenho no meu sistema. Além disso, eu tenho que ter também os meus manuais de operação. Eu vou ter que ter os meus manuais de operação para garantir aí que o operador vai estar tendo aquela operação, né, que ele consiga entender. Eu tenho que ter os materiais de comissionamento, né, os documentos todos de comissionamento, de que todos os testes foram feitos. Eu vou ter que ter também a minha documentação das manutenções. Então, quando eu executo a minha manutenção, eu tenho que deixar lá o meu relatório. Ele vai estar assinado pelo engenheiro responsável, e você tem que ter toda essa documentação, assim como plantas, e que o sistema está dentro das especificações do fabricante e também das normas brasileiras. Então, essa é uma documentação básica que eu tenho que ter. O projeto, né, eu vou ter no meu projeto como vai estar a localização de cada detector, de cada acionador manual. Esse projeto, onde eu faço esse dimensionamento e coloco isso aí, é passado pelo Corpo de Bombeiros e ele tem a aprovação. Então, qualquer alteração que eu tenho que fazer também, eu tenho que ir lá no Corpo de Bombeiros, fazer as FATs, né, um formulário de atendimento técnico, para fazer essas alterações e manter o seu estabelecimento sempre com a documentação toda em dia e à disposição para uma possível, por exemplo, a possível fiscalização do Corpo de Bombeiros. Ele chega e ele tem todos esses documentos de acesso rápido e fácil para fazer esse levantamento, tá? Bom, essa é a documentação básica ali que você vai estar para você estar começando a ter o seu sistema de detecção e alarme de incêndio, né? Eu tenho que também ter a parte que eu acabei não falando, eu falei das interligações, mas não falei dos SPKs, né? Às vezes eu tenho também a interligação da detecção com o SPK. Isso tudo tem que também estar ali marcado no seu projeto, na sua documentação. Se eu vou ter rede seca, né? Rede seca são aquelas redes onde eu fico somente com ar pressurizado e depois que o sistema de detecção atuou, ele manda encher elas de água. Então, todos esses processos, eu tenho que ter tudo isso daí listado. Então, também tendo, né, nesse meu projeto, a marcação de locais onde eu tenha pontos pontos de emenda, alguma coisa que eu tenha de diferente no sistema, eu tenho que ter localizado isso daí também no meu projeto, na minha documentação básica, tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, seus comentários, sugestões para novos vídeos. Muito obrigado, até a próxima.